Vamos falar do parágrafo 2º do matrimônio, né? Capítulo 9, matrimônio, parágrafo 2º, estamos na página 133. Ministros, cerimônias e disposições para o matrimônio. Quem são os ministros do sacramento do matrimônio? Os ministros desse sacramento são os mesmos esposos que reciprocamente conferem e recebem o sacramento. Tadã! Então, o professor Emílio não é doido, não é assim invencionista, não é herege, não inventou uma nova seita, uma nova igreja, nada disso. O professor Emílio está dentro da sã doutrina, da Santa Igreja Católica, Apostólica, Romana. Esse aqui é o catecismo do Papa São Pio X, comecinho do século passado. Então, o que é que está dizendo aqui? Vou ler de novo. Os ministros do sacramento do matrimônio são os mesmos esposos. Eles reciprocamente, ao mesmo tempo, conferem e recebem o sacramento. É por isso que você pode fazer celebrar o sacramento do matrimônio na sua casa, na sua igreja doméstica. Capite? Olha, quando eu casei com a professora Milene, né? Então nós fomos falar lá com a secretária, e a secretária da paróquia que nós casamos, ela fazia curso de teologia, né? Faculdade de teologia. E tinha umas ideias meio estranhas, né? Conversando com ela assim, dava até medo, porque ela falava umas coisas assim que não tem nada a ver com a catequese, que ela estava aprendendo lá na faculdade de teologia, faculdade que incluía professores evangélicos, pastores também. Não eram só padres que davam aula, aliás, tinha professores formados que não eram padres, mas tinha também os pastores dando aula, porque o objetivo da faculdade lá de Taubaté é unir, né? Atender a clientela, ampliar a clientela, melhor dizendo, então atendendo aí todo mundo, né? Vamos dar teologia para os católicos, mas também para os evangélicos. Portanto, você já viu que é um negócio meio de muro assim, meio para um lado, meio para o outro, cada um puxa para o seu lado, etc. E ela então, quando a gente foi se casar, eu lembro dela, é uma pessoa assim muito pouco simpática, ela falou assim que quem eram os ministros do casamento éramos nós, né? E eu, assim, com o conhecimento que eu tinha da igreja, achei a maior besteira na época. Você é ridículo. Tá falando besteira. Aposto que aprendeu essa porcaria aí exatamente dentro da faculdade de teologia. Só pode, né? Falar um negócio desse. É claro que é o padre, imagina que somos nós. Então, são os mesmos ministros, são os mesmos esposos que reciprocamente conferem e recebem o sacramento. Ela estava certa, certo? Absolutamente certa! E simplesmente está aqui no catecismo do Pio X. Tá bom? Então, para você entender por que você pode celebrar o casamento aí, é pequena historinha. A gente passa vergonha às vezes, mas vamos para frente, né? De que maneira se administra esse sacramento? Esse sacramento, porque conserva a natureza de contrato, é administrado pelos mesmos contraentes, declarando na presença do próprio pároco ou de outro sacerdote devidamente autorizado e de duas testemunhas que se unem em matrimônio. Né? Porque a gente tinha sacerdotes, etc, etc. Eu mesmo não me casei com sacerdote, não. Quem fez meu casamento, celebrou meu casamento, foi um diácono. Tá? Que é permitido. Aqui na época eu não sei a existência de diácono como é que era, se tinha bastante, tinha pouco, mas meu casamento foi celebrado por diácono que pode celebrar casamento. O diácono não pode celebrar casamento, o diácono válido, né? Pode celebrar casamento, ele pode celebrar batismo, enfim, ele não pode ouvir confissão e não pode celebrar a missa. Quando você tem um diácono fazendo celebração, é celebração litúrgica. É igual que nem eu mesmo, certo? Eu não sou diácono, mas é celebração litúrgica. E aí ele não faz consagração do pão e do vinho. A diferença é que ele distribui, né, a hóstia que previamente consagrada pelo padre. Estou falando tudo da igreja até 10 anos atrás, não estou falando da seita bergoniana, por favor, bem separado as coisas, porque depois ficou tudo inválido, né? E assim, nós aqui temos a comunhão espiritual que é o próprio Senhor, o sumo sacerdote que nos dá. Certo? Só para vocês verem que, enfim, né? Para que serve? Então, já que é assim, né? Para que serve então a bênção que o pároco dá aos esposos? A bênção que o pároco dá aos esposos não é necessária para constituir o sacramento. A bênção que o pároco dá aos esposos não é necessária para constituir o sacramento. Portanto, pode não ter padre, pode não ter a bênção do padre, mas o sacramento é válido do mesmo jeito. Mas é dada para sancionar em nome da igreja a sua união e para atrair sempre mais sobre eles as bênçãos de Deus. Por isso que eu falo para vocês, depois de estudar tudo isso, o Senhor aí abençoando e inspirando, claro, sempre mérito de nosso Senhor,
aí então nós percebemos que era possível, também muita pesquisa, né? O Senhor abençoando também na pesquisa, assim nós entendemos então que era possível as pessoas celebrarem o casamento na igreja doméstica. Certo, gente? 300 anos de católicos lá no Japão, ficaram 300 anos sem padres. Vocês acham que eles todos foram para o inferno porque não tinha padre? Vocês acham que eles ficaram sem sacramento nenhum porque não tinham padre? Porque os padres fugiram, os que ficaram foram mortos da perseguição dos shoguns? Você acha que lá na Revolução Francesa aconteceu a mesma coisa? Aquela perseguição terrível, padres sendo mortos, padres fugindo e outros apostatando, aderindo à religião do Estado, assim, dando aí de ombro, né? Simplesmente virando as costas para o Vaticano e para o Santo Padre da época. Você acha que então todo mundo ficou sem sacramento? Pois não foi. Exatamente não foi. E nós temos aí um livro de um padre francês da época da Revolução Francesa que nos explica exatamente isso numa carta extensa que ele manda aos paroquianos, mostrando para eles, consolando para eles não ficarem tristes, porque eles tinham vários sacramentos e não estavam nem sabendo. Certo? Essas maravilhas que chegam para nós, né? O Senhor não abandona seus filhos, o Senhor não abandona a sua igreja. Que intervenção deve ter quem... Não. Que intenção deve ter quem contrai matrimônio? Quem contrai matrimônio deve ter intenção, primeiro, de fazer a vontade de Deus que o chama a tal estado. Segundo, de procurar nele a salvação da própria alma. Terceiro, de educar cristamente os filhos, se Deus lhes der. Deus lhes der, às vezes não dá, né? Então, fazer a vontade de Deus, que o chama a tal estado, do estado do matrimônio, procurar a salvação da própria alma e educar cristamente os filhos, caso o Senhor os dê. De que maneira se devem dispor os esposos para receber com fruto o sacramento do matrimônio? Os esposos, para receber com fruto o sacramento do matrimônio, devem, primeiro, encomendar-se de todo o coração a Deus, para conhecer a sua vontade e para alcançar dele as graças que são necessárias em tal estado. Segundo, consultar os próprios pais antes de chegar ao noivado, como exige a obediência e o respeito devido aos mesmos. Terceiro, preparar-se com uma boa confissão, até mesmo geral, se for necessária, de toda a vida. Quarto, evitar toda familiaridade perigosa de trato e palavras ao conversarem mutuamente antes de receberem esse sacramento. Então vamos lá, né? Bom, primeiro, conhecer a vontade do Senhor e pedir as graças para alcançar, né, as graças necessárias para tal estado. Então, primeiro, tudo vem de Deus, né? Deus que dá o chamado para a pessoa ter a vida religiosa ou ter a vida casada, né, do matrimônio. Vai ser religioso, religiosa, padre, enfim, estou falando de uma igreja normal, você já entendeu isso, ou ser realmente leigo aí, casado, casada, né? Em algum caso aqui ou ali, pode ser que a pessoa tenha o chamado para ser virgem consagrada. E isso era muito comum lá atrás, antes de termos mosteiros e antes de termos congregações e tudo mais. Aí depois vieram também, nós temos aí também como vida também religiosa os eremitas. Então, bom, mas de qualquer forma é uma vida religiosa. E tem a vida casada, né? Então, justamente onde a pessoa se dedica ao marido e também se dedica a Deus, se dedica à família. Tanto o marido como a esposa, né? O marido também se dedica à esposa, claro, né? É uma dedicação mútua aí. Consultar os próprios pais. Ó, gente, essa parte aqui é muito bonita lá atrás, no começo do século passado, mas é mais complicada hoje em dia, né? Seria tão bom que os pais fossem realmente católicos, verdadeiros, né? E que realmente vissem o bem dos filhos e dessem aquela dica quente, né? Olha, você está entrando em fria, olha só a cara desse indivíduo. Você já viu a tatuagem demoníaca, diabólica que ele tem na perna, né? Seria bom que fosse assim. Mas, infelizmente, a gente sabe que com a degradação das famílias, cada vez mais é difícil encontrar pais com discernimento para realmente darem aquela dica quente para os filhos, aquele direcionamento, aquele aconselhamento quente, né? Muitas vezes não tem os pais juntos mais, né? O pai para um lado, a mãe para o outro, a mãe já está no 13º, 14º padrasto, o pai já não sei quantas madrastas já tem também, né? Então, quer dizer, uma atrás da outra, né? Uma depois da outra. Então, infelizmente, é o retrato da família que nós temos 100 anos depois, ou tanto mais de 100 anos depois, muito diferente do que na época que esse catecismo foi escrito. Portanto, essa parte é mais complicada, né?
Não que você não tenha que ter obediência e respeito aos pais, tem que ter sim, porque o Senhor no céu e abaixo do Senhor na terra são os pais, em primeiro lugar. E não que não tenha que ter esse respeito devido, né? O próprio catecismo nos ensina isso. Mas é preciso ter cuidado, né? Porque nem sempre a pessoa é cristã, nem sempre leva a sério a religião. Tem um monte de variantes aí que nem compensa continuar, tá certo? Que o tempo é curto, você já conhece a realidade do mundo que você vive. Terceiro, preparar-se com uma boa confissão, até mesmo geral, se for necessário, de toda a vida. Olha, a confissão geral, ela é uma confissão onde você faz um exame de consciência de todos os pecados da sua vida, todos os pecados da sua vida, e confessa tudo. Nós temos naquele livro como fazer confissão espiritual, comunhão espiritual e contrição perfeita na igreja doméstica. Nós temos aí um guia lá atrás, páginas e mais páginas, com diversos pecados que você pode ter cometido. É um exame de consciência bem completo para ajudar você a fazer a sua confissão geral. E você pode fazer na sua casa também, na frente da igreja doméstica. E nós fazemos aqui uma vez por mês a confissão espiritual devidamente reconhecida pela Santa Igreja. O professor Emílio é altamente obediente à Santa Igreja Católica Apostólica Romana de 2000 anos, portanto a gente só faz aquilo que a igreja permite. E então é um guia, assim, um roteiro muito bom para você fazer um exame de vida aí, para que você possa, então, não quer dizer que todos os pecados estejam lá, gente, porque é assim, vamos dizer que é impossível colocar 100% dos pecados que o diabo inventa e o povo cai, mas tem bastante mesmo, muito mais que no Manual da Igreja Doméstica, são páginas e mais páginas. Então recomendo, o livro está lá na loja Sagrada Face, muito bom para você ter aí na Igreja Doméstica necessário também. Então aí dá para fazer essa confissão geral de toda a vida. Evitar toda familiaridade perigosa de trato e palavras. Gente, vamos direto ao ponto. Isso aqui é século passado, tá certo? Está falando de familiaridade, de perigosa de tratos e palavras. Isso era antigamente. No tempo da minha avó, era assim. Ela ficava com a mãe dela na janela e o meu futuro avô passava na calçada e ficava conversando com a minha bisavó, escutando a conversa. Ele não entrava para dentro da casa, não. Só depois do noivado que entrou para sentar no sofá com o pai de um lado e a mãe do outro, vigiando. Não era essa baderna que tem aí hoje. É isso. Isso era a sociedade, isso era a Santa Igreja. Que maravilha. Que maravilha quando era assim. Que os pais faziam a sua parte, vigiavam seus filhos e filhas, especialmente as filhas. Porque hoje em dia é uma baderna, é uma competição em escolas de quem vai perder a virgindade primeiro, não interessa com quem, uma palhaçada, uma devassidão, já estão pecando aí contra o mandamento da castidade rasgado. Certo? Aliás, tem gente que começou com o negócio de ficar, eu vi aparecer essa palhaçada de ficar, a Folha de São Paulo mais batalhou, fez uma mídia imensa em torno disso, depois começou, claro, a Rede Bobo, como não podia deixar de ser, ficar, quer dizer, ficar, onde chega lá, dá uns beijos, amassa na moça lá e pronto, e não tem compromisso nenhum, eu só fiquei com você, eu não estou namorando. Eu falava para o aluno, assim, mas você vai estar namorando com a moça? Que isso, professor? Que isso? Falar que estou namorando, pegava mal, olha, palavrão, acabou de falar um palavrão para a pessoa, para o aluno. Que é isso? Insultou o aluno, falou que ele está namorando. Não estou namorando, eu estou ficando. Certo? E aí o ficar não tinha relação sexual, era só no começo, era só a questão do namoro. Agora já é tudo é liberado e tudo convém para o inferno, é uma beleza. Tudo é liberado mesmo e tudo convém, maravilha, né? Não é à toa que é tanto filho sem pai por aí. Tem pai, mas é claro, não são casados. E não é tanto que tem tanto aborto também. Não é à toa que tem tanto aborto por aí. E você não acha que esse foi o esquema? Você não acha que o esquema foi liberar geral? Aí a pessoa simplesmente engravida, vai lá, compra a pílula de aborto, manda bala e acabou o assunto? Não acha que foi isso? Claro que foi. Esquema da esquerda aí, esquema do demônio para acabar com as pessoas. E está querendo legalizar de qualquer jeito isso aí, para a pessoa também se livrar do peso, não peso. Você não tem ideia do que é peso. O peso não é você carregar uma criança no seu ventre 9 meses, não. O peso é você pagar pelo aborto pela eternidade inteira, até sempre, porque não acaba no inferno. Esse é o peso. E aí fazem uma coisa cultural de tal forma na cabeça das moças que é uma coisa terrível. Sabe, tem gente aí que se sente assim, humilhada porque ela é virgem. É o contrário, deveria se sentir muito bem, obrigado.
Deveria se sentir dentro da lei de Deus e dizer, olha, vocês querem ir para o inferno, tudo bem, mas eu estou seguindo a lei de Deus. Essa é a questão. Rapazes também é a mesma coisa. Rapazes também, com as moças aí, e nessas zonas de prostituição também, que isso no meu tempo já tinha e eu nunca fui. Tinha tios lá que falavam, não, de forma nenhuma. Estão loucos, pegar uma doença. É louco. Não, mas que isso, você pegar doença, você toma remédio de sara. Você está falando para mim, lá num lugar sujo, horroroso, pegar uma doença para depois tratar a doença que eu podia não ter pego, está brincando, não vou. Olha só, a resposta aí de adolescente, adolescentinho aí, mocinho. Já tinha cabeça no lugar, graças a Deus. Então, meus irmãos, isso eu não fiz. Então, pelo menos isso, né? Então, meus irmãos e minhas irmãs, entendam, os tempos são outros. Agora, é certo, é justo, é louvável, é necessário e é obrigatório os pais tomarem conta dos seus filhos. Lá, se você vai fazer lá a confissão geral, você vai ver que um dos pecados que nós temos é exatamente não cuidar dos nossos filhos, não vigiar as companhias, as amizades, permitir que eles fiquem aí com intimidades com pessoas do outro sexo e acabou. No meu tempo, a escola era assim, a escola que eu estudava era estadual, gente, era uma classe só de menino e outra só de menina, oitava A e oitava B, não misturava. Depois deu essa bagunça aí. Tinha lugar que já era misturado, mas na minha escola não era. E não é escola militar não, escola estadual normal, quando eu fiz o ginásio. Então, entenda, você, pai, mãe, né, vovó, tem criança aí, jovenzinho aí, está aí sob sua guarda, você que é responsável, você tem que ficar de olho. Tem que ficar de olho mesmo. Sabe, é muito fácil ter filho e deixar brincar na rua. É muito fácil ter filho e deixar na casa dos outros brincando também. Ali começa a acontecer um monte de porcaria, certo? Então tem que ter muito cuidado com tudo isso. O mundo não está para brincadeira, o demônio está aí para corromper a criançada e a molecada. Então vamos prestar atenção nos nossos filhos. Então, na verdade, é o seguinte, uma pessoa que a primeira coisa que ela vai, primeiro vamos namorar, vamos para uma pizzaria em primeiro lugar e termina no motel, ela está querendo o quê? Que o casamento dela seja feliz? Claro que não vai ser. Claro que vai ser problemático. Mas já está bagunçando antes do começo, antes de começar certo, já está começando errado. Então presta bem atenção nisso, motel, que lugar sujo. Sabe-se lá quanta porcaria não foi feita antes de você chegar naquele lugar? Pensa bem nisso. Tem gente que leva animal em motel, gente. Acorda. Tem gente que vai 2, 3, 4 lá, ao mesmo tempo na mesma cama. Uma sujeira violenta. É preciso acordar para a vida. Tem que falar essas coisas. Porque assim as pessoas, tem jovens que assistem aqui. Acorda para a vida, não é esse o caminho, não é isso que Deus reservou para você. Não foi isso que Deus reservou para vocês, nem para os rapazes, muito menos para as moças. Muito menos para as moças. Aí depois acontece assim, né? A moça fala, os meninos também bagunçam, também vão bagunçar, também tem direito. Então, só que na hora que o rapaz vai querer casar, ele não vai casar com uma que bagunçou. Eu falo assim, não, que era uma moça de direito, professor, aquela lá não estava com ela. Não, mas ela é bagunceira. Não, professor, quero arrumar uma moça de direita. Quantas vezes escutei isso? Falava para as meninas da biblioteca lá, vocês estão dando moleza demais, não é assim não. Porque é assim, a moda muda, mas o ser humano continua o mesmo. Quantas vezes eu li na internet gente reclamando, falando, eu amo a minha namorada, só que ela não é mais virgem. Eu não aceito isso. Não adianta fazer discurso. Não adianta você fazer discurso feminista, comunista e tentar mudar a cabeça da pessoa. É assim que continua funcionando. É por isso que o que o Senhor criou é perfeito. O Senhor criou o perfeito. O Senhor criou a castidade e mandou a castidade perfeita. Aí vem o demônio e mais a sociedade comunista e deforma tudo, né? Vamos terminar aqui então. Quais são as principais obrigações das pessoas unidas em matrimônio? As pessoas unidas em matrimônio devem primeiro guardar inviolada a fidelidade conjugal e proceder sempre cristamente em tudo. Acho que não é necessário dizer que é para guardar a castidade até a hora do casamento. E depois que a pessoa se casa, ela vai ter então a intimidade com a esposa e com o marido e só. É castidade de acordo com o Estado. Não tem esse negócio de relacionamento aberto, casamento aberto. Isso é besteira. Não existe isso aí não. Isso é pecado também.
Não existe isso. O que existe é assim, você casado com uma mulher ou a moça casada com um rapaz, e é só isso. Só isso. O casamento só tem duas pessoas, tem três, Deus, né? Deus para abençoar tudo isso, porque você vai e faz os votos na frente de Deus. Até o venerável Fulton Sheen, ele tem um livro chamado Casamento a Três. No primeiro momento é estranho, né? Três para casar. No primeiro momento achei o título super estranho. Falei, um bispo está escrevendo um negócio desse, parece meio, né? Pornográfico até, né? Só que não tem nada a ver. O terceiro é Deus. Ele está falando da bênção de Deus para o casal. É que hoje em dia o negócio já está tão 50 mil tons de cinza que fica um negócio impressionante, mas não é nada disso. O livro é escrito faz tempo também. Então, no casamento inclui o marido, a mulher, mas a esposa, mas também inclui a Deus. Se casa perante Deus, então se cumprem os votos do casamento perante Deus. O casamento existe justamente por vontade de Deus, que abençoa o matrimônio, que une o casal e abençoa o matrimônio. Então, muito cuidado com tudo isso, né? Não, agora eu não preciso mais guardar a castidade. Não é assim não, claro que tem que guardar a castidade de acordo com o seu estado. É para sair com todo mundo por aí, é isso. Porque tem gente que confunde as coisas. Tem que explicar nos mínimos detalhes, é o fim, né? Amar-se mutuamente, suportando-se um ao outro com paciência e viver em paz e harmonia. Amar-se mutuamente, suportando-se um ao outro com paciência e viver em paz e harmonia. Não quer dizer que nenhum dos dois pode falar, tá vendo, meu bem? Falou que você tem que me suportar, então aguenta meus defeitos, aguenta! Não é assim não. Olha, eu sempre expliquei para os meus alunos justamente isso. As pessoas quando se casam, a vida delas passa a ser diferente. Você está convivendo 24 horas por dia com uma pessoa. Mas eu trabalho então, mas você está em casa, está convivendo com uma pessoa. Então não tem mais o seu jeito nem o jeito dela, tem o jeito que o casal vai combinar. Isso inclui tudo, até onde você aperta a pasta de dente. Se é no meio ou se é no começo. Onde você aperta a pasta de dente? Pelo meio ou lá embaixo? Onde você faz isso? Dá briga por causa disso, hein? No começo do casamento, você prepara que dá briga, não dá? A professora Milene, por exemplo, tem a péssima mania de apertar a pasta de dente lá embaixo. Eu vou ir no meio. Aí ela vai e conserta. São coisinhas pequenas, né? Eu falo péssima mania de brincadeira. São coisinhas pequenas, mas que influenciam no dia a dia. Você não está mais na casa da sua mãe. E ela também não está mais na casa da mãe dela. Está todo mundo agora numa outra casa. E outra, que foi que o Senhor falou? Por isso ambos deixarão pai e mãe e se tornarão uma só carne. Uma só carne. O que é que São Paulo ensina? A partir daí, o corpo do marido pertence à mulher e o corpo da mulher pertence ao marido. Olha quanto ensinamento a nossa igreja nos dá. Quanta coisa que se a gente colocar realmente em prática, o nosso casamento vai ser muito mais feliz. Especialmente esses que estão para casar. Mas quem já é casado faz tempo também, está cheio de problema aí, olha, presta atenção no que o catecismo está falando. É isso que é para seguir. Você não seguia, né? Então, mas é isso que é para seguir. Começa agora. Muito bom. Amar-se mutuamente, suportando-se um ao outro com paciência e viver em paz e harmonia. Terceiro, se tem filhos, cuidar seriamente de prover as suas necessidades, dar-lhes educação cristã e deixar-lhes a liberdade de escolher o estado de vida a que Deus o quer chamar. Então, tem gente que, assim, fica muito contra o filho ser padre e a filha ser religiosa, né? Isso é uma guerra que está no começo do século passado, isso sempre teve, né? Mas não pode. Se o Senhor chamou a pessoa, né, o filho ou a filha, para entregar a vida a ele, fim de conversa. Mas eu queria tanto ter vários netos, né? Então, você queria ter vários netos, tivesse vários filhos. Algum deles ia casar e te dar netos. Agora, você quer ter um só, aí esse um só resolve ser aí religioso, religiosa. Paciência, né? Você barbeirando a curva também. Era crescei-vos e multiplicai-vos. Não era casar e ter um filho só, porque é mais barato criar um filho só, é mais negócio, você vai poder dar uma qualidade melhor para um filho do que para dois. Todo aquele papo furado da mídia, sabe quanto custa criar um filho? Oh, vou te contar. Aquelas coisas que revistas Veja da vida e por aí vai. Não sei como é que pode, né? Um bando de cego lá querendo ensinar os outros a enxergar o quê? Ver o quê? Ver as coisas erradas. Então, porque tem cada matéria ali que é de entortar o cano. Eu até parei de ler, faz tempo já, porque é de entortar o cano. Pensar que eles davam, capas e mais capas para o Leonardo Boff, não precisa falar mais nada. Com matérias enormes lá dentro, a gente não está precisando continuar a mostrar qual é a linha da tal revista. Então, você simplesmente,
Se o filho ou a filha resolve ser religioso ou religiosa, você vai explicar a igreja falsa, a seita bergoniana, hoje em dia essas coisas, né? Vai ser eremita aí, né? A única saída é ser eremita autônomo, não tem outra saída para quem tem chamado religioso hoje. Pronto, acabou. Aceite é isso. Não, mas eu queria tanto ser padre, então não vai ser, sinto muito, você vai ser religioso. Se contente com isso, não está bom? Serviu ao Senhor como eremita, não estava bom? Tá bom sim. Né? Muito padre por aí foi primeiro, muito santo que era padre foi primeiro eremita. E nem queria ser padre, foi obrigado. Bom, e a mesma coisa se a pessoa quer casar, né? Porque também tem o contrário, tem a história contrária, de gente que quer porque quer que tenha um filho padre, daí a pessoa quer casar e fica em cima. Então a mesma coisa, né? Dá liberdade para escolher o estado de vida. Agora, modernamente, para terminar a nossa parte de hoje, modernamente é assim, eu sei de gente por aí que dá a liberdade para o filho escolher, não batiza a criança e fala, deixa a liberdade para ele escolher quando ele crescer, que religião ele quer ir. Completamente ridículo. Está criando um filho pagão dentro de casa, obviamente não leva essa pessoa para a igreja, e quando tiver com 14 anos, você acha mesmo que essa criança vai resolver ir para a igreja? Então tá. Não deu base nenhuma, nem batizou, não deu base nenhuma cristã para essa criança, e quando chegar a ser jovem, está esperando que a pessoa espontaneamente um dia acorde, papai, mamãe, decidi ser católico. Então tá, né? Mostra essa filmagem para nós, os rios aí, né, da vida, a gente ver quantas vezes aconteceu. Não é assim. Você educa a criança, você ensina a religião para a criança. Mas aí a liberdade da criança é escolher. Não, olha, a liberdade da criança escolher, então, é a seguinte, você não vai falar da sua religião para ela. Perfeito. A mídia vai falar da religião para ela, da religião satanista, de esoterismo, de seitas. A mídia vai falar para ela. Se você não quer educar teu filho na fé, sem problema nenhum. A escola educa, nas outras fés, nas seitas da vida aí. A mídia educa, a internet educa. Não tem problema. Não vai ter contraponto também. E o teu pecado é imenso. Porque essa criança não vai ter contraponto. Essa criança não vai saber a verdadeira doutrina da igreja para saber o certo e errado. E quando um professor lá, xarope, chegar lá com a seita dele, impondo na sala, vamos crianças, fazer uma mandala, né? Quando uma pessoa fizer isso, a criança fala que legal, o desenho tão bonitinho. E nem está sabendo exatamente o que é. E está fazendo coisa de seita por aí, que não tem nada a ver com Deus. Máscara africana, por aí vai sair dançando laúla e vai achar que está feliz e não tem nenhum problema, essa cultura, qual o problema? Certo, professor? Então, é obrigação dos pais, não é opção, é os pais, porém, obrigação dos pais, casados na igreja, que professam a fé católica, né? Educarem as crianças na fé. Por isso, para ajudar vocês, nós temos todo domingo aqui na nossa paróquia, ao vivo, 11 horas da manhã, um encontrinho com Jesus. O que é o encontrinho com Jesus? É catequese para as crianças. Então tem duas histórias, falo da parte de catequese, falo da história de Jesus, e depois eu com o Joca, né, nosso fantoche aqui, eu com o Joca, e depois então nós fazemos a comunhão espiritual. Claro, tem que fazer primeiro o ato de contrição para as crianças adaptadas, e depois a comunhão espiritual. Todo domingo, 11 horas da manhã, transmitido nos lugares que você está assistindo agora, é transmitido também. Mas, por favor, vê se para de ficar esperando que eu chegue para vocês aqui na TV Nossa Senhora de Fátima, porque esse aplicativo eu não sei até quando que ele vai funcionar. Tem hora que ele dá defeito e fica uma semana sem funcionar. Faz favor de vir para a Paróquia Sagrada Face de Tours no YouTube, se inscrever na paróquia, certo? Você entra até direto no YouTube, www.capeladasagradadaface.com.br, www.capeladasagradadaface.com.br. Você entra e se inscreve lá e assina o sininho. Não se contente com isso, é pouco. Fez isso, ainda é pouco. Metade está feita, tem outra metade. Entre no Telegram e se inscreva na nossa página Avisos da Paróquia Sagrada Face de Tours. Avisos da Paróquia Sagrada Face de Tours. Daí eu aviso você 5 minutos antes, nós vamos entrar no ar. Aí você clica no link lá e vai assistir a gente. Mas eu não tenho mais criança, eu já sou vovô, meus netos nem ficam aqui, meus filhos não quiseram ter filhos. Bom, tudo bem, é o seguinte, você é da igreja doméstica, não é? Então é sua obrigação vir assistir também para você ver como é que lida com criança. Porque eu, com a professora Milene, nós somos professores desde mocinho. Né? Eu, na verdade, sou professor desde 17 anos. Comecei a dar aula com 17 anos de idade. Né?
E depois disso nós fizemos teatro infantil, educativo, durante aí muitos anos, profissionalmente durante 12 anos, mas teve aí uns 5 anos antes, 17 anos fazendo teatro educativo para criança. Então, assim, a gente tem a manha, né? A gente sabe trabalhar com a criançada, vocês não têm ideia, né? Então, a gente fazendo isso, a gente também dá uma dica para vocês de como que você trabalha com a criançada, como que você explica. Muita coisa aqui não pode explicar para a criança assim, aí a criança não entende nada. Tem que resumir para a criança. Vocês vão ver quando eu chegar nos sacramentos com eles. Tem que resumir, explicar assim. Inclusive, eu estou querendo juntar as explicações que eu dou e fazer um livro depois de catequese. No final, fazer um livro de catequese para a criançada. Você vai pegando um jeito. Fala assim, o senhor Emílio é tão serião, chega aqui, né? Poliana! O professor Emílio é assim, né? Também faz aqui umas graças, né? Imita o pessoal. E depois ele chega lá com o fantoche na mão. Então, é isso mesmo. Qual o problema? Eu estou falando com as crianças, não estou falando com você, não é? Estou falando com as crianças. Dava aula para criançadinha de 10 anos até adultos, porque dava aula no supletivo também. O professor Emílio deu aula na faculdade. Deu aula para criançada pequena mesmo e deu aula na faculdade. Nós fizemos teatro, a maior parte era criança pequena. Então, a gente manja, com a graça de Deus. É claro que isso tudo é dom de Deus. Tudo isso é dom de Deus. Aí você vem, você que não tem filhos, não tem netos, mas vem aprender como é que evangeliza a criançada com a gente todo domingo, 11 horas da manhã, ao vivo, tá bom? Tudo bem.